Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar de mais medidas restritivas. Mas primeiro vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender estas situações e o que é que devemos fazer perante elas. Meu Pai amado que habita nos altos céus, te agradecemos sempre, todos os dias, a oportunidade que nos dás, não só em viver nestes últimos dias, mas como também compreender estes últimos dias. E perceber também, Pai, o porquê de vivermos neles. Ajuda-nos nesta hora, é aquilo que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como o prometido é devido e devemos sempre cumprir as nossas promessas para bem do nosso testemunho, no último vídeo que vos fiz, quando vos falei sobre a nova encíclica do Papa Francisco, Laudate Deum, vos prometi que vos traria um número ou o porquê deles dizerem deles dizem, sobretudo no ponto 35, as medidas restritivas ou as medidas a serem salvaguardadas para o bem comum e implementadas pelas grandes organizações mundiais. No ponto 35 daquela encíclica nós víamos isto. Mas primeiro, antes de irmos propriamente dito a esses pontos, digamos, a essa agenda, não é? Deixem-me ler convosco um versículo que está no livro de Amós. O livro de Amós é um dos livros escritos pelos profetas menores, por um dos profetas menores, que foi o Amós. Ele está no Velho Testamento. Então, no capítulo 3 de Amós, no capítulo 3, no verso 7, diz-nos o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. Ok. Então, o que é que nos diz aqui? Diz que certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar àqueles que o seguem, ou seja, aos seus servos, os profetas, para que eles, por sua vez, também possam transmitir a vontade de Deus, o plano do Senhor ao seu povo. Bom, o que vos vou transmitir hoje certamente não foi feito por Deus e certamente também não é revelado por Ele. Uma vez que Deus segue este tipo desta política, chamemos-lhe assim, digamos, de revelar os seus planos aos seus servos, Satanás também faz a mesma coisa. Esta agenda demoníaca a qual nós estamos, digamos, vivendo neste momento e já estamos começando a experienciar estas coisas, algumas das medidas que vos vou trazer a seguir, Satanás também revela os seus planos aos seus seguidores. E é por isso que nós às vezes conseguimos, digamos, olhando um pouco e tendo um pouco de atenção a esta agenda do inimigo, não querendo segui-la, como é óbvio, porque os filhos de Deus seguem a agenda do seu Pai, Deus. Então, mas Satanás também lança cá para fora e também revela aos seus servos os seus planos maquiavélicos, os seus planos de guerra e não de paz. E estes planos, na realidade, têm sido revelados vez após vez. E alguns deles eu tenho-vos trazido aqui. Não para que nós fiquemos temerosos, não para que nós fiquemos com medo, mas para que, na realidade, não sendo apanhados desprevenidos. Porque o Senhor gosta que nós vigiemos e também oremos pelo nosso caráter, mas também gosta que vigiemos, não é? Tudo aquilo que está à nossa volta. E é mais ou menos por isso que vez após vez venho aqui ter convosco, que vez após vez vos venho trazer estes planos, trazer digamos, este cumprimento das profecias, que na sua maioria, infelizmente, não trazem boas notícias. Mas ainda assim temos, como já vos disse anteriormente, temos uma boa notícia no meio disto tudo, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E todas estas coisas que estão acontecendo e vão aproximando, estes acontecimentos proféticos vão aproximando cada vez mais a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou pelo menos para isso contribuem. Então queria-vos trazer hoje cerca de 20 implementações que eles, no ponto 35 da carta a Laudate Deum, digamos, deixaram lá, digamos, escondido. Quando eles diziam assim, deixem-me voltar ao ponto 35 daquela carta, onde eles dizem o seguinte: falemos sobretudo de organizações mundiais mais eficazes e dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial. Ok, diz que estas grandes organizações mundiais, organizações criminosas, não é? Que eu já vos falei na última vez,
daí a não lhe chamar um bom nome. Estas organizações estão se esforçando para implementar medidas que visam o bem comum. E qual é esse bem comum? Segundo eles, esse bem comum é para proteger os cidadãos e a natureza. Vamos colocar isto entre aspas, ok? Proteger os cidadãos e a natureza. Então, que proteção é que eles querem dar assim que proteção tão eficaz assim é que eles querem dar aos cidadãos e à natureza? Sobretudo aos cidadãos. Vamos perceber quais. Existem 20 pontos que eles querem implementar, pelo menos 20, que eles querem implementar, digamos, nas sociedades mundiais, na humanidade, para que a humanidade, digamos, cumpra estes pontos até sensivelmente 2030, 2035, para que, na realidade, o planeta se torne um lugar mais saudável, um lugar mais limpo, mais aprazível de se viver, dizem eles. Então, quais são, digamos, estes pontos? Vários destes pontos já estão sendo adotados nos Estados Unidos da América e em alguns países europeus também. E, digamos, alguns resultados destes pontos que eu já vos trouxe anteriormente é que dar uma maior liberdade aos cidadãos, digamos, para eles entrarem nas lojas e, digamos, agarrarem aquilo que querem e ir embora, sem para isso terem que pagar. Começa por dar liberdade aos cidadãos para eles fazerem aquilo que acham que devem fazer. Mas vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é que, a modo de nós termos, digamos, uma proteção mais eficaz do ambiente e uma despoluição maior, segundo eles, é que eles vão nos proibir de usar o fogão a lenha, ou todos os equipamentos movidos a lenha, como o fogão a lenha, como as salamandras, as bailarinas, tudo aquilo que é alimentado a lenha. Bom, parece que os nossos fogões e as nossas lareiras de repente tornaram o mundo um lugar pior, como se os fogões e as lareiras já fosse uma coisa muito recente. Quando chegar o inverno, isto vai ser um problema. Como é que as pessoas se vão aquecer? Em vários lugares. Sim, porque na Inglaterra, no Reino Unido e na França, isto já está sendo implementado, já está sendo proibido. E as novas casas já nem sequer têm chaminé. Já não são, os projetos para novas casas já não são aprovados sequer com chaminés. Portanto, meus queridos, estas coisas estão começando a verificar-se já nos países europeus e nos Estados Unidos da América. Os fogões a gás também serão proibidos. Dizem eles que o fogão a gás também transmite, digamos, ou liberta emissões poluentes e que os alimentos cozinhados no fogão a gás também são, digamos, estão impregnados dessas partículas poluentes. Bom, amigos, eu cresci com o fogão a gás e, graças a Deus, à graça do Senhor, ainda estou aqui de boa saúde. Adiante. Geradores também vão ser proibidos, quer a gasóleo, quer a gasolina. Portanto, quem quiser ter um gerador para digamos, fazer face aos cortes de energia futuros, porque eles vão acontecer, aos cortes de energia futuros, também, digamos, não o vai poder fazer. Ou, pelo menos, muito brevemente, eles deixarão de ser comercializados a pouco e pouco nos mercados. Porque parece que o gerador ligado, de vez em quando, também é uma grande fonte de poluição. Os automóveis a combustível fóssil, os carros a gasolina, a gasóleo e até mesmo os veículos a gás deixarão gradualmente, aliás, de ser usados para dar lugar aos veículos, digamos, elétricos. Então diz-nos que digamos, vai haver essa substituição, este é um outro ponto, dos veículos a combustível fóssil pelos veículos elétricos. E veículos elétricos autónomos, veículos que se pilotam, que se conduzem por si próprios, digamos, interligados pela inteligência, digamos, artificial, onde nós sentamos no veículo, seja nosso ou seja um veículo público, um táxi, sentamos no veículo e seremos conduzidos por eles até um determinado lugar, até ao lugar que nós desejarmos. Mas há um mas. Estes veículos serão, como eu vos disse, controlados pela inteligência artificial, a qual, digamos, estará, digamos, a interface está completamente ligada a todo o sistema financeiro, a todo o sistema governamental. E reparem, neste ponto muito interessante, se no caso nós tivermos dívidas para com alguém, para com alguma entidade bancária,
ou para com alguma entidade estatal, esses carros elétricos que serão controlados pela inteligência artificial, a qual também já não agoura nada de bom, a qual vos tenho falado também, da inteligência artificial, e vou voltar a falar dela também. Mas a inteligência artificial, que não agoura nada de bom, vai, digamos, decidir se nós poderemos andar nesse veículo ou não. Se nós tivermos dívidas, por exemplo, se eu tenho um carro desses autónomos, inteligentes, os chamados smart cars, se eu tenho um veículo desses, então eu sento-me nele e quero ir a um determinado lugar, mas eu ainda não paguei o carro. Eu estou, digamos, por causa de diversos fatores, estou a entrar em incumprimento e não estou a pagar o veículo. Automaticamente o veículo fecha-se e eu não posso sair lá de dentro sem primeiro pegar no meu aparelho celular, digamos, no meu smartphone, e executar, digamos, essas dívidas que estão em atraso. Amigos, cada vez menos liberdade e cada vez mais restrições, em nome de um mundo melhor, dizem eles. Então, muito cuidado. Ou nós andamos com as dívidazinhas certas, ou mais vale andarmos a pé. Viagens, digamos, as viagens interditas, digamos, as viagens de avião também, como já vos falei nisso aqui, é uma das medidas, as viagens, digamos, de avião de 3 em 3 anos, ou seja, com um limite não superior a 1500 km, digamos, para cada lado, não é? Então, viagens entre continentes, elas vão desaparecer. As viagens, digamos, particulares vão ser reduzidas a este ponto. As viagens comerciais também pouco menos. Então, vemos que, provavelmente, muitas companhias aéreas, elas vão fechar. Porque, bom, se não há pessoas que andem de avião, também elas não têm razão de existir. Fecham a sua porta. Mais gente para o desemprego. Outra medida são suplementos alimentares, digamos, na nossa alimentação, que serão adicionados na nossa alimentação, como, por exemplo, os insetos, como, por exemplo, outras substâncias químicas, não é? Muitos, digamos, alguns comprimidos que nos dão mais energia, outros comprimidos que nos dão, que curam desta ou daquela doença, ou que nos dão mais força. Digamos, todo um conjunto de suplementos químicos, além dos insetos que vão ser introduzidos na nossa alimentação. Alguns deles sem sequer que nós saibamos disso. O dinheiro de papel também ele vai acabar. Vamos passar, digamos, para dinheiro digital, para o chamado CBDC, digamos, a moeda digital do Banco Central, onde este dinheiro que ele vai funcionar mais ou menos como os carros elétricos autónomos. O que é que se passa aqui? E agora temos aqui, e para nós percebermos isto, temos que perceber aquele versículo bíblico que nos diz que no fim dos tempos, aqueles verdadeiros filhos de Deus, aqueles que amam a verdade, que cumprem os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, essas pessoas, na realidade, vão ficar sem comprar e vender. Então, uma vez que o dinheiro digital também será controlado pelo Estado, pela inteligência artificial, por todo um conjunto de entidades, estas grandes entidades de que falava o Papa na carta, então estas entidades vão se esforçar para que nós cumpramos com os seus ideais, para que nós cumpramos com as suas leis, para que nós cumpramos inclusivamente com o dia de guarda que eles tanto querem implementar, que nós cumpramos com todo um conjunto de leis de homens que nem tão pouco têm fundamento bíblico, bem antes pelo contrário, como vos disse ao início, são parte da agenda do inimigo. Então, se nós cumprimos com as suas exigências, continuaremos a usar o dinheiro digital. Se não, tem o botão de desligar e não mais poderemos usar dinheiro digital. Ou seja, em que é que isto se traduz? Não podemos nem comprar, nem vender. Então vemos que a Bíblia não mente. E nós estamos neste momento a perceber porquê que a Bíblia não mente. Os cartões de crédito e débito também vão desaparecer, vai dar lugar, digamos, a esse dinheiro digital, que vai tudo funcionar através, digamos, de aparelhos portáteis, como o telemóvel, e outros poderão também surgir. A inteligência artificial, digamos, será o denominador comum para digamos, para identificar, para, digamos, identificar os seres humanos quando entramos em algum lugar, para nos servir, digamos, de ponto identificador, através de leitura
leitura óptica, leitura da íris, através da impressão digital, através de reconhecimento facial. Então a inteligência artificial vai associar todos esses dados acerca da nossa pessoa, tudo aquilo que a gente gosta, todas as mensagens que a gente manda, inclusivamente as nossas crenças, e se elas estão contra aquilo que o Estado, digamos, implementa. Também vamos ver algumas portas do supermercado serem fechadas, porque a inteligência artificial, a qual não é coisa de Deus, vai decidir se nós devemos entrar num determinado local ou não. Temos as cidades de 15 minutos, que já vos falei delas também, ou seja, jaulas invisíveis. Temos também a identificação de género, ou seja, o ele, os artigos ele, ela, eles, tudo essas coisas vão desaparecer. E eles vão dar lugar a uma identificação de género, digamos, mais flexível, a chamada fluidez de género. Então, o que é que vai acontecer aqui? Muitas pessoas que se identificam como árvores, se identificam como cães, se identificam como determinados objetos, seja uma bicicleta, seja lá o que for, muitas pessoas se identificam com tudo na vida, para agora, para elas já não vai haver problema absolutamente nenhum. Vão-se poder identificar com aquilo que lhes apetece e não vão ter que se preocupar em que alguém lhes chame de ele ou de ela. Simplesmente estes acrónimos, estas identificações, por assim dizer, vão desaparecer. E toda a gente vai poder ser aquilo que quer, seja cão, gato, papagaio, periquito, seja lá aquilo que for. Então, querem dar esta liberdade às pessoas de elas serem aquilo que lhes apetecerem, sem que para isso tenham de ser apelidadas de alguma coisa. Outra coisa também muito pertinente que vai acontecer, ou que está, digamos, agendado, é que a água, sobretudo agora para quem vive no campo, não é? A água que nós possuímos, por exemplo, se nós temos um terreno com água, porque isso é uma das recomendações que digamos, que nós, quando devemos comprar um terreno, esta a nossa escritora, a irmã, que chamamos de irmã, Ellen G. White, ela nos diz claramente quando nós que devemos não só, digamos, ir para o campo, sair, digamos, de toda esta confusão da cidade, mas ela também fala em que como é que deve ser um terreno, a escolha, digamos, de um terreno. A escolha de um terreno deve ter água, deve ter solo de cultivo, um bom solo de cultivo e deve ser o máximo afastado, digamos, dos grandes centros urbanos. Ok, um pouco para resumir, devem ser as características de um terreno qual nós devemos escolher para ali habitar e sermos autossuficientes. Mas, existe um mas. O mas que existe aqui é que a água que está nesses terrenos, sejam os poços, os furos, os ribeiros, todos eles, segundo o plano deles, vão ser, digamos, vão estar ao abrigo de impostos de utilização da água. Porque é verdade que a água é um bem público, isso já nós sabemos. Mas é um bem público que pode ser usado por todos, livremente. A partir de agora, o Estado quer acabar com isso. E o Estado quer taxar, quer cobrar imposto sobre a água que nós usamos. Mesmo nos ribeiros, nos poços, mesmo na água que está dentro dos nossos terrenos, vamos ter que pagar por elas. Por essas águas, não é? É uma medida, digamos, para preservar o ambiente, dizem eles. Eles criarão também impostos sobre a utilização dos painéis solares. Quem tem painéis solares, ou seja, que é uma energia limpa, que esta sim é uma energia que protege o ambiente, que é uma energia que vem do Sol, porque lá diz o velho ditado que o Sol, quando nasce, é para todos. Mas a partir de agora parece que o Governo quer, até com este pequeno ditado, esta pequena frase, ele quer arriscar da sabedoria popular. Então o Sol, quando vai nascer, já não é para todos. É para aqueles que pagarem. Pagar pelo Sol, pagar por uma coisa que Deus dá gratuitamente, parece ridículo. Mas é verdade. Vivemos em tempos destes, amigos. O uso que nós damos à nossa terra, outro ponto complicado também, que poderá atingir muitas pessoas. O uso que nós damos à nossa terra. Se nós não estamos a dar uso nenhum, na realidade temos até mais que um terreno, vários terrenos, se nós não estamos a dar um bom uso à nossa terra, se nós não estamos a dar um uso, digamos, social, se nós não estamos a ajudar ninguém com aquela terra, se aquela terra não está a ser produzida para ajudar outras pessoas, não é? Isto segundo eles. Então, corremos o risco de sermos expropriados das nossas terras se não as estamos a usar, digamos, a dar-lhe o devido uso.
Ou seja, o que é que faz este sistema comunista que se está a impor? Está a arranjar desculpas, e vamos falar as coisas tal qual elas são, estão a arranjar desculpas para tirar aquilo que é nosso. Ok? Vamos ver as coisas tal qual elas são, sem medo. Mas as nossas casas, esta medida é complicada, meus queridos. E na Alemanha, por exemplo, é um dos lugares onde esta medida já está, digamos, sendo estudada e já está sendo implementada neste momento. O que é que se passa? Vocês têm uma casa, e vou-vos dar apenas um pequeno exemplo para vocês entenderem. Vocês têm uma casa, por exemplo, com 3 quartos. Imaginem. Vocês são apenas um casal, ou mesmo que até tenham um filho. Ok, vocês precisam de 2 quartos. A vossa casa. Mas a vossa casa está registada com 3 quartos. Então, teoricamente, vocês têm um quarto que não necessitam. Bom, o Estado olha para o registro da vossa casa, olha para o vosso agregado familiar, e um agregado familiar que só usa 2 quartos, numa casa com 3, significa que há um quarto que não é usado. Se esse quarto não é usado, ele pode servir para albergar outra pessoa que neste momento seja um refugiado ou um sem-abrigo, que esteja em condições difíceis. Então o Estado vai colocar aquela pessoa em vossa casa e vocês não podem dizer que não, porque vocês têm um compartimento que não estão a usar. E então a vossa casa servirá como, digamos, como fim social para o bem comum, para proteger a humanidade. Então vocês terão dentro de vossa casa alguma pessoa de outra cultura, alguma pessoa de uma outra religião, de uma outra crença, alguma pessoa com outros hábitos, alguma pessoa talvez não tão bem intencionada, mas que pura e simplesmente foi agarrada e colocada lá sem que vocês dissessem sim ou não. Mais uma vez vemos que os governos comunistas querem apossar-se de tudo o que é nosso e querem pôr e dispor nas coisas que nós trabalhamos para as ter, nas coisas que são nossas. O combate ao capitalismo. Então, meus queridos, vocês conseguem ver que o futuro não agoura nada de bom. Que não são, digamos, que não são medidas que agradem, digamos, a ninguém. E seriam totalmente desnecessárias se não fosse o despotismo desta nova ordem estranha na qual estamos sendo mergulhados. Estamos também chegando ao ponto de que quase pagaremos para respirar. Ou seja, até parece que o ar que respiramos, o CO2 que sai da nossa boca, que é um fator de poluição. Meus queridos, se assim fosse uma coisa tão grave, se a nossa respiração fosse assim uma coisa tão grave, Deus não tinha feito o ser humano. Porque a natureza, as árvores e digamos, todos os seres vivos, não é? Os seres botânicos, sobretudo, as árvores e as plantas, o que é que elas fazem? Elas próprias purificam o ambiente fazendo a circulação do CO2, absorvendo o CO2, digamos, aliás, melhor falando, absorvendo o CO2 e transformando-o em oxigênio depois. Okay? Todo este processo foi criado por Deus justamente para combater possíveis alterações climáticas. Deus pensou nestas coisas quando criou o mundo. Mas parece que vem o homem subejamente inteligente, no século XXI, e vem criar, digamos, restringir o ser humano, passando por cima do sistema que Deus fez na criação, parecendo com leis melhores que aquelas que Deus faz. Enfim, agenda demoníaca. E para terminar, outra medida, digamos, que está sendo também implementada, já começou a ser implementada desde 2020, e vocês sabem a que é que me refiro, que será a redução da população mundial. Também já fiz um vídeo um pouco mais atrasado sobre isso, onde falo, eu intitulei que somos propriedade divina, e lá eu, digamos, expus aquilo que, a frase que escapou à vice-presidente norte-americana há alguns meses atrás, quando ela veio, digamos, num discurso, veio deixar escapar a frase de que uma das medidas para proteger o ambiente era justamente a redução da população mundial. Então esta é uma outra medida imposta, mas claro, esta um pouco mais escondida. Não está tão claro, porque é algo assustador, mas eles já o começaram a fazer desde 2020, 2021, com determinados procedimentos, as quais muitas pessoas foram obrigadas a ter, os quais também contribuirão para encurtar a vida delas. Então, meus queridos, como vocês conseguem ver, ninguém está a salvo de problemas. Quer as pessoas que vivem nas cidades, e outras medidas as quais vos transmiti agora também afetam as pessoas que vivem no campo. Isto para dizer que é verdade
que viver no campo, viver mais afastado, no meio da natureza, ser autossuficiente, é aquilo, é o plano de Deus para nós nestes dias, ou é um dos planos de Deus para nós nestes dias. Mas isto não quer dizer que estejamos livres, que tenhamos 100% de liberdade e 100% de certeza que não vamos ter problemas. Se fosse assim, era tudo muito fácil. Mas os fins dos tempos não são fáceis. Serão tempos trabalhosos como nunca houve, segundo nos diz a Bíblia. Então, mesmo algumas destas medidas poderão afetar justamente aquelas pessoas que, como eu e muitos de vocês, já vivem no campo, afastados, digamos, já tomaram essa precaução antecipadamente, mas ainda assim, como já vos disse antes também, ninguém escapa incólume aos problemas atuais. Agora, só há uma maneira de nós vivermos descansados, de vivermos sem ansiedade, sem medo, com alguma esperança no futuro. Sabem qual é essa maneira? Vocês sabem. Crendo em Cristo, tendo fé em Cristo nas suas promessas, achegando-nos cada vez mais ao seu trono da graça, achegando-nos cada vez mais a Cristo e ajoelhando-nos aos seus pés, em súplica, em humildade, em arrependimento, em confiança e em certeza de que não só Ele nos ajudará a ultrapassar estes problemas, ainda que tenhamos que sofrer, mas Ele ajudar-nos a ultrapassar estes problemas e certamente nos abrirá caminho rumo à salvação, rumo à pátria celestial. Então, meus queridos, apesar de todas estas medidas restritivas, apesar de algumas delas até nos assustarem e quase que nos impactarem de forma profunda, ainda assim não tenham medo, porque está escrito, como eu vos disse, que estes tempos seriam trabalhosos. Então, amigos, a nossa única esperança é Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. E é nele que temos que descansar. Lembram-se do episódio de Cristo, dormindo durante a tempestade? Quando os discípulos naquele barco, quando eles atravessavam o mar da Galileia, de repente levantou-se aquela tempestade enorme e Jesus dormia sossegadamente no porão do barco. E os discípulos, muito atarefados, muito medrosos, ansiosos com aquilo que lhe fosse acontecer, porque as ondas eram grandes e corriam o risco do barco se virar e eles se afogarem. Então um deles lembrou-se de chamar Jesus e acordou Jesus abruptamente e disse: Jesus, não vês que afundamos? Porquê é que estás a dormir? Bom, porque Jesus sabia perfeitamente que ele estava nas mãos de seu Pai. Então, não andemos ansiosos quanto às coisas do amanhã, como andavam os discípulos naquela tempestade. É verdade que nós estamos no meio de uma tempestade, é um facto. Disso nós não podemos negar. Provas, aquelas que vos trago agora e mais outras ainda. Nós estamos no meio de uma tempestade. Mas o Senhor Jesus convida-nos, entre aspas, não a fecharmos os olhos, mas a dormirmos serenamente, a andarmos descansados nele, a termos aquela paz que só Cristo sabe dar no coração, sem andarmos preocupados, sem andarmos com medo quanto às coisas futuras. Porque para aqueles que creem, a salvação é certa. Então, amigos, é com este apelo que vos deixo. Cristo é a única solução, é a única corda onde nós nos podemos agarrar. Desejo que o Senhor vos abençoe, vos ilumine e até à próxima.